Anitta! Que bom te ver, Jeremias! Igualmente, Anitta, igualmente. Me conta, Jeremias, onde você tá? Você tá na sua casa? Olha, a minha casa fica, chamamos de província. Província da Huila, município do Lubango Que legal! e no país Angola. E é perto de Luanda? Não. É perto, são 17 horas. De avião, se for de Tá. avião, são 30 minutos. As É, estradas são ruins? são muito, muito ruins. Hum, Muito ruins. Caramba, que coisa! Meia hora de avião, mais 18 horas de carro. Você nasceu em Angola? Nasci em Angola. É? Nasci na província do Ambo. Tá, que não é a que você está morando hoje. Não, não, não. E por que que você se mudou para aí? Por que que você mora aí hoje? Bom, é uma história longa. É uma história longa porque eu nasci no Ambo e quando eu tinha 5 anos, a minha mãe e o meu pai tiveram um conflito de casal. Qual foi esse conflito? Deixa eu te contar um pouquinho dessa história. Por favor. Eu vivi com a minha avó, a minha mãe e o meu pai e os meus 4 irmãos na mesma casa. Jeremias, a internet estava Ah, ruim, você Anitta, ficou falando um tempão e eu não escutei nada. tá bem, eu vou repetir, sem Então, ó, problema. será que tem algum lugar que fique mais estável a internet ou não? Não, não. Aqui a internet é ruim também. Hum, Em alguns momentos poderá cair, mas não, acredito que nesse momento já não vai cair. tá bom. E Ah, quando você diz aí, é na sua casa, na cidade ou no país? na cidade, no país. Na cidade, Sério? no país. É, é. Caramba, Jeremias, que Às vezes coisa. temos, às vezes temos essa dificuldade. Aqui, a energia elétrica vai Uhum. quando quiserem. Por exemplo, restabeleceu agora, eu estava trabalhando e a energia foi às 12 horas. Graças a Deus, eu cheguei agora e restabeleceu. Acredito que restabeleceu agora. Então, Caramba, às vezes ficamos aqui praticamente um dia, 2 dias sem eletricidade. caramba, Jeremias. É complicado. Por exemplo, aqui na minha casa, nós temos água potável uma vez por semana. E, Caramba. e normalmente é no sábado. Ela passa das 16 até às 22 horas. Se você não acarretou a água, se não aproveitou, terás que esperar uma semana para conseguires água. Quero saber de tudo, tá? Eu Pois, quero saber de vamos tudo. voltar. Só Vamos queria que voltar. você voltasse na história. Eu parou, caiu aqui, travou, quando você falou que aí em Angola, o primeiro filho, quem dá o nome é o pai. Se o primeiro filho for rapaz, quem nomeia, quem dá nome é o pai. E o segundo, se for rapaz, quem dá nome é a mulher. Uhum, Assim entendi. acontece, assim acontece também com o gênero feminino. Se a primeira for menina e a segunda for menina, então dividem. A primeira é quem dá nome é o pai e a segunda quem dá nome é a mãe. Entendi. E na medida em que os filhos vão nascendo, vão intercalando o pai, a mãe, o pai, a mãe, o Ai, que pai, a mãe. legal! Cada Que um legal! tem, cada um escolhe alguém para homenagear. Normalmente nós chamamos de homenagem, né? Nós homenageamos alguém que vivendo ou não, temos ali alguém a representar com o seu nome. Que legal! Ma Exato. mas isso deu Então, briga? é ali. O- a- não fugiu a regra dos meus pais. O primeiro filho quem deu nome foi o meu pai. O segundo filho, quem deu nome foi a minha mãe. Nesse caso, a segunda. O terceiro, quem deu nome foi o meu pai. O quarto, sim.
O quarto, quem deu nome foi a minha mãe. E quando nasceu o quinto, quem deu nome foi o meu pai. Atenção que nós estávamos a viver na mesma casa. Eu, a minha avó, o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. Aqui em Angola, existem muitas regiões onde o feitiço predomina, a cultura predomina. Normalmente existem famílias mesmo que sacrificam os filhos, matam os filhos, porque creem em alguns rituais, creem em alguns deuses, né? São minoria, é a minoria, é parte de regiões, são regiões onde habitam pouca gente, não é? Então, existem sim regiões onde existe feitiço, que é mesmo de sacrifícios e tal. Ali, quando nasceu o quinto filho, a quinta filha, que foi a minha irmã, que veio antes de mim, depois de quem nomeou foi o meu pai. Depois de alguns meses, ela faleceu. Infelizmente, faleceu. Depois, nasceu eu nasci. Quem deu nome a mim foi a minha mãe. Quem deu nome foi a minha mãe. Então, eu sou xará do avô da minha mãe. Eu sou xará do avô da minha mãe. Tanto que a minha mãe chama-me de avó. Chama-me de avó. É uma benção, é uma forma carinhosa e tanta. Então, logo nasci, depois de um ano, eu vivi, nasceu a minha irmã que segue, nasceu uma irmã. E esta, praticamente no mesmo período que viveu a primeira, também, infelizmente, faleceu. Também faleceu. E o meu pai começou a criar, nesse caso, quem daria o nome da que me segue seria o meu pai. O meu pai começou a criar algum ceticismo de, como quem diz, ele falava de forma indireta que a minha avó, que é mãe da minha mãe, que vivia conosco, é que estava a sacrificar os filhos que ele nomeava. Caramba! Então criou ali uma briga. A minha mãe disse: não, eu vivo contigo muito tempo e nunca houve complicações. A minha mãe vive conosco há bastante tempo, nunca houve complicações. Agora que tu estás a acusar a minha mãe, então é melhor que eu e a minha mãe saímos de casa e vamos. Não sei aonde vamos, mas teremos que sair daqui. Então, houve esta confusão entre os dois e o meu pai acusando a minha avó de ter sacrificado os dois meus irmãos e a minha mãe dizendo que não é verdade. Então, o bom é que não continuemos juntos. Por isso, eu tinha 5 anos, quando a minha mãe pegou-me. Primeiro, a minha avó é que saiu, foi viver com uma tia minha, depois ela pegou-me também, só nós os dois, e viemos para o Lubango, para os meus filhos. Então, é nessa vertente. Eu acredito até hoje, Anita, que foi apenas, sim, uma acusação do meu pai e simplesmente alguma coisa que passou pela cabeça dele, se calhar foi alguma coisa do momento, ou não sei o que aconteceu, porque eu tive uma educação que nós aqui em Angola, nós temos duas medicinas. Tem a medicina convencional e a medicina tradicional. E muitas das vezes nós, quando temos alguma gripe, por exemplo, nós fizemos chás de algumas ervas, por exemplo.
nós tem algumas raízes aqui que ajudam, por exemplo, na nossa saúde. Mas existem algumas outras ervas que muitas pessoas usam para fazer o mal. Entendi. Exatamente. Adulteram ali a dosagem e prejudicam, sim, a, a, a pessoa. A saúde. Mas a minha avó e a minha mãe, passou isso também para nós, eram céticas à medicina tradicional. Elas Uhum, não optavam muito pela medicina tradicional. uhum. Sempre que acontece alguma coisa, né, alguma doença conosco, corriam sempre conosco para o hospital e nunca para as medicinas tradicionais, nesse caso usando ervas. Mas é comum aqui no nosso país nós usarmos ervas, né, para tratamento de saúde. Então, é um pouquinho difícil acreditar que a avó fazia isso ou tinha alguma influência espiritual ou ervanária, visto que ela desde sempre pautava em não o uso da medicina tradicional. Perfeito, perfeito. Jeremias, os seus irmãos, eles ficaram lá na mesma cidade que entrou em conflito. Eles sobreviveram? Eles estão vivos? Graças a Deus, Anitta, eles Uhum. estão vivos até hoje, Que nenhum bom. deles morreu. Mas há uma coisa engraçada. Depois de nós vivemos aqui no Lubango, na Huila, nós voltamos em 98. Em 98, eu, a minha mãe aqui na Huila teve um outro relacionamento e teve mais dois filhos, nesse caso, meus dois irmãos. E nós voltamos para o Ambo, nesse caso, os quatro pessoas. Os meus irmãos ainda eram pequenininhos e voltamos para lá. E nós encontramos uma situação caricata que havia Hum, muita fome mesmo. A guerra, o calar das armas, já havia um calar das armas, haviam assim alguns confrontos, mas em algumas aldeias, em algumas regiões, mas muito distante da cidade onde nós estávamos, e eles contavam para nós que eles passaram muita fome. E na cabeça deles ficou que a mãe abandonou eles hum, em tempo de guerra e tal, abandonou eles e ficou uma coisa assim. Amor de filho, atenção de mãe. O relacionamento era bom, até hoje é bom, mas passaram muito mal. Passaram mal mesmo. Passaram mal. caramba, e vocês já tinham passado por isso? Vocês já passaram fome em algum momento ou não? Muita fome. Mesmo aqui no Lubango, mesmo aqui na Huila, nós passamos o tempo que saímos do Ambo para aqui. Vivemos, a princípio, sob tutela de um dos tios, mas depois o tio faleceu e era aquela questão de a minha mãe é faxineira, e nós sobrevivemos assim. Então nós, enquanto a mãe saía para ir trabalhar, nós tínhamos que esperar o mês terminar para receber alguma coisinha que não era mesmo muito. Eu com 8 anos, eu tive que fazer muita coisa. Eu tive que me virar, arranjar formas de fazer algum negócio, vender. Ali no Brasil chamam de balas, não é? Uhum. Alguns brigadeiros, ali chamam de brigadeiros. Uhum. Sim, me virando para ver se conseguia trazer alguma coisa em casa. Mas passamos muita fome. Quando voltamos para o Ambo, em 98, a coisa só piorou. Só piorou. Só piorou. Imagina a Anitta, que nós havia vezes que nós
nós tínhamos 1 quilograma de fubá, aqui nós chamamos de fubá, ali, como chamam? Ali chamam de... Aqui, no Brasil, fubá. Fubá, a fubá, nós batemos até que ficar consistente. E depois comemos com algum acompanhante, pode ser um peixe com um molho de tomate, ou alguma verdura, por exemplo, pode ser feijão, o fungo com feijão. Também temos o calulu. O calulu é feito, tem o calulu de peixe, tem o calulu de carne. O calulu de peixe, nós usamos o peixe, quiabo, o óleo de palma. Óleo de dendê. Óleo de dendê, sim. Óleo de dendê e o quiabo, tomate, cebola. Sim, ele fica aí um conjunto de, chamamos de calulu. Então, nós podemos acompanhar o fungo com o calulu. Imagina, Anita, que nós não tínhamos condições de ter o acompanhante. Nós conseguíamos, muitas das vezes por dia, nós conseguíamos 1 quilograma de fubá. E esse quilograma de fubá nós dividíamos ao meio, 500 gramas para fazer uma papa, nós chamamos de papa, mas é só mesmo de fubá. Caramba! Nós comíamos 500 gramas, 4 pessoas, 500 gramas de purê, de sopa de fubá. De sopa de fubá, só mesmo. E algumas vezes acrescíamos aí um pouquinho de sal e pronto, para o almoço. E outra no final do dia, à noite. E pronto. Muito tempo assim, Jeremias? Muito tempo. Havia dias que nós não conseguíamos comprar este quilo de 1 quilograma de fubá e nós íamos e às vezes conseguíamos, por exemplo, lembro-me que nós já comemos mamão, ali chamam de papaya, é isso? Papaya, mamão, é. O mamão verde. O mamão verde. O mamão verde, nós cortejávamos, fervíamos e fazíamos um puré, também uma sopa de mamão apenas. E comíamos aquilo. Caramba, quantos anos você tinha nessa época? Você tinha uns 8, 9, é isso? 8, 9 anos. Como que você sentia, Jeremias, assim, nesse momento? Havia momentos de alegria, de diversão com seus irmãos? Como é que era? Ou era uma tristeza por estar vivendo? Você tinha a consciência daquilo por que você estava passando? Anita, nós aqui temos aqui para nós existia algo que eu chamo de esperança. Nós tínhamos uma fé em Deus e que acreditávamos que em algum dia isto mudaria. Nós acreditávamos que, e a mãe era muito cuidadosa nisso, de nos orientar o caminho em que deveríamos andar, isso nos dava uma esperança, nos dava uma força de nos contentar apenas com aquilo e que amanhã seria seria melhor. E imagina, Anita, que houve um tempo que o PAM é um projeto da Unicef, como é que eu chamaria? Não conheço a Unicef, a gente conhece, é o braço humanitário da ONU. Exatamente. Abasteciam-nos com feijão, alguma soja, e nós tínhamos direito àquilo, por causa mesmo da situação que passávamos. Então, esses eram um dos momentos que, se calhar, para nós era o mais feliz, o momento em que comíamos melhor. Então, havia esperança em nós. Não havia tristeza como tal, porque mesmo em meio à dificuldade, entre nós brincávamos, entre nós fazíamos coisas que ríamos de nós mesmos, ríamos das dificuldades que nós tínhamos. É engraçado que
não havia mesmo, não havia tristeza como tal. Não havia tristeza como tal. Passamos muitas dificuldades, mas tristeza como tal, não. Ai, Tristeza como tal. que lindo isso, assim, é inspirador, né, emocionante, cultural muito forte, né, uma questão estética muito forte, eu adoro, né, a estética africana, e a musicalidade, as danças, vocês dançavam, vocês ouviam muita música, como é que era isso? Ou é hoje? Ah, Anitta, até hoje eu não sei, eu sei apenas dançar um estilo de música angolana. Ah, é? Nós temos o kuduro, assim, de forma universal, a nível só de Angola, de forma geral. Nós temos o kuduro, não sei se já ouviu Já, falar, já. temos a kizomba, temos o semba. Samba, que foi é a origem do samba, né? Certo, certo. Uhum. Há quem diz que o samba originou do samba e há quem diz que o samba originou do samba, mas somos todos estamos todos juntos e falamos todos a mesma língua e isso não importa. Nós dançávamos assim algumas canções brincando, não essas músicas gerais, porque nós não sabíamos dançar. Eu até agora sei apenas dançar semba e kizomba. O kuduro não sei dançar. Por isso a nossa alegria não era muito de dança. Nós tínhamos algumas brincadeiras de infância que era regional, algumas brincadeiras regionais. Por exemplo, havia uma dança, por exemplo, que nós fazíamos uma roda, segurávamos, fazíamos uma roda e segurávamos nas mãos e girávamos e cantávamos Oh Mayanguenje, Kayukuli, Oh Mayanguenje, Kayukuli, Kayukuli, Essas e outras, há muitas danças, há muitas brincadeiras que nós fazíamos e que era a nossa diversão. E isso, de alguma forma, também distraía, ajudava-nos a não ficar muito isolados e sentir essas dificuldades na pele. Então, nós saíamos, por exemplo, às 17, às vezes saíamos de manhã, não é? De manhã fazíamos aquele deverzinho de casa, que é de arrumar a nossa coisinha, a nossa casa. Eu, como o mais velho de casa, entre aspas, não é? A Uhum. mãe, quando a mãe saía, a mãe tinha que ir sempre buscar alguma coisa para nós, lutar para trazer alguma coisa para o dia. Uhum. E eu, o mais velho que ficava em casa, tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar dos irmãos, tinha que. Lembro-me muito bem que os meus irmãos mais pequenos, os meus dois irmãos, eu carregava ali nas costas quando choravam. Ai, que Havia fofo. momentos que eu lembro-me que havia momentos que eles choravam e eu também chorava porque eu não sabia o que fazer. Então, havia momentos que eu não sabia o que dar dos meus irmãos, eu ficava ali a chorar, eles a chorarem também. Eu tinha que sair, dar uma volta com eles, arranjar alguma forma de distrair. Mias, em que momento você falava muito da esperança? Em que momento você percebeu que sua vida mudou? Porque eu estou vendo aí que você está numa casa com internet, enfim, que você tem um trabalho, você é mestre de cerimônias. Então eu Bom, queria saber em que momento, assim, hoje você leva uma vida confortável? sim, 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 Anitta. Anitta, eu sou casado. Hum, que legal, eu vi essa aliança aí. Casado. Eu constituí uma família há 5 anos. Constituí uma família há 5 anos. Tenho 3 filhas, 3 meninas lindas. Por incrível que pareça, por coincidência, a, a mais nova, nesse caso a mais pequena, a terceira, nasceu no dia 19 deste mês. Não, de novembro. Nasceu no Acabou dia de 19 de nascer! novembro. Acabou de nascer! Ela tá aí? Ela tá aí, Não, Jeremias? não tá, não tá. Mais uma coisinha. Aproveitando essa deixa, gostaria de explicar o seguinte. Aqui, quando uma mulher dá à luz,
Ela normalmente, ou seja, ela vai para a casa dos pais dela, Que durante interessante. mais ou menos 15 dias Tá, que para legal. ser cuidada pelas mulheres, ou seja, pela mãe e pelas irmãs. Ah, que legal. Então a sua esposa está na casa da família dela. Exatamente, está na casa da irmã dela. A mãe dela já é falecida, Uhum. infelizmente. A minha primeira filha é xará da minha mãe, Uhum. a segunda é xará da minha sogra, Tá. e a terceira é xará da minha irmã. Por outra, sou o quinto filho, já disse. Quando é que a minha vida começa a mudar? Nós fomos para o Ambo em 98. Uhum. Só que nós vivemos desde 98 até 2001 no Ambo. Só que esse tempo todo nós passamos mal, mal mesmo. Nós saímos do Ambo, eu e a mãe, em 92, viemos para o Lubango, para a Huila. Eu fiz o ensino primário aqui na Huila, fiz até o quinto ano. E quando voltamos para o Ambo, era suposto eu dar sequência nos estudos. Mas, com as dificuldades que tínhamos lá, nem condições para estudar tive. Então, eu passei desde 98 até 2001 sem estudar. Voltamos para o Lubango, para o Huila, e felizmente retomei a estudar, só que tive que voltar a fazer o quinto ano e depois o ensino fundamental, aí É, chamam, depois o ensino médio e depois fui para a faculdade. Quando viemos para o Lubango, para o Huila, eu estava a estudar, estudei durante 2, 3 anos. Em 2005, a mãe resolveu voltar de novo para o Ambo. hum, E há uma minha prima que disse: tia, vamos fazer o seguinte: o Jeremias, como está a estudar e bem, é melhor que ele fique comigo, ajuda-me aqui em casa, nos trabalhos de casa, e ela tinha um restaurante, ajuda-me no restaurante e tudo mais, e a tia pode ir com os dois meninos, pode voltar com os dois meninos para o Ambo. E assim foi feito. Eu fiquei aqui, continuei estudando, os meus pais, a mãe e os meus irmãos foram para o Ambo, continuaram lá com a vida. Graças a Deus também, quando voltaram para o Ambo, a coisa não ficou assim, não voltou a ficar tão mal. Com relação à minha estadia na Huila, eu continuei aqui na Huila e ajudando a minha prima. E ali eu fui me cuidando para que este desejo, não só meu, não só da mãe, não só da minha prima, fosse realizado. Ou seja, de que aquela esperança que nós tínhamos desde sempre, aquela fé que nós tínhamos desde sempre, se tornasse, na verdade, que se tornasse realidade. a sua esposa trabalha? A minha esposa trabalha, é enfermeira da maternidade. Ai, que legal, que demais, que bom. É enfermeira da maternidade É, e a minha primeira filha já está a fazer o primeiro ano que do ensino ótimo, primário. A que legal. segunda tem 3 anos, a primeira tem 6 anos, a Uhum. segunda tem 10 E e a a terceira terceira tem um mês, tem 15 dias. Ai, coisa linda. tem 15 dias. Jeremias, e assim, no começo da entrevista, você estava me contando sobre as condições, né, ali da cidade em que você mora, do país, enfim. Como é que é? Vocês se acostumam com essa coisa o que se faz, assim, um dia inteiro sem eletricidade? Como que as crianças ficam? É tranquilo? Ver situações que não, não, não ajudam. Ou seja, nós não temos condições básicas. Nós não temos condições básicas. A nossa saúde, os nossos cuidados, né, em termos de saúde, em termos de hospitais, em termos de saúde, é péssimo. Em termos de estradas, é péssimo. Em termos
de alimentação. A maior parte das nossas alimentações, dos nossos produtos alimentares são importados. Nós não conseguimos, ou seja, não temos, até não é que não temos condições, nós conseguimos produzir de forma interna, mas o Estado quase que não permite, é como se não permitisse. Coloca barreiras e faz com que nós aqui de forma interna não produzimos para nós e importamos para que eles, infelizmente, possam ganhar com isso. Então, nesse momento, nós estamos passando por situações de fome mesmo e que nós não vemos uma preocupação do Estado angolano com relação à fome. O nível de criminalidade está a aumentar, o nível de desemprego cada vez pior, cada vez a aumentar, é simplesmente assim. E nos habituamos. Quando não temos eletricidade, das vezes que isso acontece, arranjamos alguma forma de nos divertirmos. Vamos brincando com as crianças, sempre que estamos em casa, saímos, vamos dar uma volta, assim sucessivamente. E, Jeremias, quando você fala da fome, você fala assim, é porque estamos passando fome, você se refere ao país, na população, ou você fala assim, a sua própria família está vivendo isso? A princípio é de forma geral, no país. Tá. Isso tem afetado todas as famílias. E a minha não tá isenta disso. Temos tido muitas dificuldades, muitas dificuldades. Nós temos um rendimento que, até para nós, às vezes chega a ser quase que nada. Chega apenas para suprir as necessidades diárias, as necessidades primárias, e simplesmente isso. Nós lutamos para o agora. Continuamos com a esperança, continuamos com a fé que, lutando mais um pouquinho, a coisa poderá melhorar. Eu me interesso muito pelo Brasil, eu acompanho muito o Brasil e gosto muito da forma como vocês são. É inexplicável, não consigo explicar, Que legal. Vocês são tão amáveis, é muito próximo. Angola e Brasil parece ser muito próximo, parece que nós vivemos no mesmo país. Então, há muita coisa que eu admiro no Brasil. O que você sentiu com essa entrevista? Assim? Me conta como é que foi para você ser entrevistado? Uau, foi espetacular. Foi espetacular, Anitta. Não pensei que seria assim. Eu achei que eu me sentiria um pouquinho mais tímido. Achei que as perguntas que eu já estava a me imaginar, o que ele estava a me perguntar? Como é que eu vou responder? Como é que será isso? Mas eu achei maravilhoso. A mulher da luz, normalmente